Porque eu acho que o BBB aqui tem muito essa característica de novela, né? A gente gosta de identificar quem é o vilão, quem é o mocinho, de torcer pelo mocinho. Eu vi que um elenco burro, vamos chamar assim mesmo, acho que não tem outra palavra. Ele é o protagonista e eu acho que ele é o campeão já. Porque ele sabe ler o jogo. Teve mais uma eliminação no BBB 24. Michel foi o 11º participante a deixar o programa. Ele estava na berlinda ao lado de Alane e Davi, apontado como o favorito do programa. Mas, afinal, agora após essa prova de fogo, Davi está mais próximo de ganhar o prêmio final? Vem com a gente no É Tempo de BBB. Para falar sobre os últimos acontecimentos do nosso reality show favorito, está comigo hoje na bancada Jéssica Maltas. Jéssica, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Renato. Obrigada pela chance de participar e de falar desse tema que a gente gosta demais, né? Exatamente, a gente tem bastante coisa para poder falar, inclusive, né? E a gente também que recebe hoje pela primeira vez na nossa bancada, Milena Giovana. Milena, muito bem-vinda, trabalha aqui com a gente no Jornal Tempo. Prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, tô muito feliz de ter sido chamada para participar de um podcast sobre o BBB, porque eu acho que tem bastante coisa aí que tá acontecendo, eu tenho os meus favoritos, mas acredito que tem muito jogo pela frente, então não sei se o Davi já tá com as mãos no prêmio não, viu? Será? Nós vamos conversar sobre isso com calma e detalhadamente, já que ele tem sido o Davi, o participante que mais tem chamado a atenção, né, em vários sentidos. Ele tem sido o maior VTZero. Quando eu falo VTZero, é que tem ganhado muito mais atenção no programa, na edição que é exibida na TV aberta. Nas redes sociais não se fala em outra coisa em BBB, ou é bem ou é mal do Davi. Então eu considero ele, pelo menos eu vejo ele como o grande protagonista dessa edição. E movimenta de uma forma a casa que eu vejo que depois da expulsão da Vanessa, que ele passou por uma prova de fogo mesmo. E esse paredão, a sensação que eu tive, eu tinha até conversado com a Jéssica antes de começar a gravar aqui, que eu imaginava que o Davi fosse ficar na casa, sim, ele não seria o eliminado desta semana, mas eu imaginava que talvez a porcentagem, a diferença entre ele e o Michel não fosse tão grande. É a minha percepção, já imaginando que várias torcidas estavam juntas tentando eliminar o Davi. Outras pessoas que eu vi também acompanhando nas redes sociais que dizem que não votavam até então nos paredões, estavam votando para a eliminação do Davi, que estavam chateadas, para não falar outras palavras, né? Não sou Yasmin Brunet, então não vou falar esses palavrões aqui. Mas a gente viu que não deu muita força nesse processo. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse resultado do paredão? Desse 11º paredão. Eu vou começar com você, Milena, que é estreante da nossa bancada, para você já se comprometer com as suas falas aqui. Olha, eu fiquei surpresa. Eu confesso que por alguns instantes eu achei que o Davi iria sair, justamente porque eu sou o Team Davi, né, gente? Assim, eu gosto dele como participante de BBB, eu acho que ele é o participante de BBB que a gente estava pedindo há muito tempo. Quem que faz plantão na frente do Big Fone, gente? A gente não via isso há muito tempo na casa. Então, assim, gosto dele como participante, mas eu sinto que as pessoas, por terem memória curta, e as pessoas têm memória curta, e ele ganhou esse favoritismo justamente por tudo que vinha acontecendo com ele. Só que as pessoas esqueceram muito rápido de todas as coisas que falaram pro Davi, acho que de algumas coisas que ele vivenciou lá dentro da casa, que eu acho que são coisas que não são tão legais, assim, algumas. Eu lembro claramente daquela vez que ele foi sentar na rodinha e as pessoas todas levantaram, assim, aquilo ali, pra mim, enquanto uma pessoa que tava assistindo o programa, me doeu. Então, as pessoas esquecem disso, e aí veio aquela enxurrada depois de toda a treta, né, com a Yasmin, do Sincerão, do ao vivo, de ele ter chamado ela, né, pode falar a palavra? Inútil. Não, pode falar. Ele ter chamado ela de inútil, só né? Só a Yasmin que proíbe essa palavra, a gente não. não. É verdade, só ela que proíbe. E eu acho que... A gente só proíbe os palavrões da Yasmin, tá? Aquele meme que ela usou repetidamente um palavrão que a gente não pode repetir aqui. Vários pis, né? De fato, aquele ele não rola. Mas depois da polêmica do inútil, né, assim, eu senti, e também da Vanessa, eu senti que as pessoas
tentando sair um pouco da minha bolha de redes sociais, as pessoas estavam se voltando contra o Davi. Então, para poder amarrar, assim, eu achei de verdade que neste paredão ele iria ter uma porcentagem muito maior de votos. Justamente porque ele veio de, tecnicamente, 2 polêmicas muito grandes, né? A questão da expulsão da Vanessa e essa questão também da fala da palavra inútil. Então, eu achei que ele ia, sei lá, assim, ele teve 28%, né? Um pouco mais de 28%. Achei que pelo menos uns 40 e alguma coisa seria. Mas agora 28 para todas as torcidas terem se juntado, assim, todas, para tentar tirar ele, eu achei bem engraçada, assim, a situação. Eu fiquei, poxa, essa é a força que vocês têm? Eu tive essa mesma sensação, admito, porque eu imaginei que talvez tivesse uma porcentagem meio parecida ali quando teve a eliminação da Denisiane e a Fernanda se salvou, né, no paredão. Talvez uma coisa assim, meio 40, 50, mas 70% para 28%, e a Alane lá, tipo, nem fazendo cócegas, né? 0,94%. 2 pessoas votaram na Alane, gente. 2 pessoas foram lá e deram voto único na Alane. E não fui eu. Mas o que você acha, Jéssica? Bom, eu vou discordar de vocês dois. Não me surpreendeu a porcentagem grande, porque quando a gente analisa, tem uma questão, né? Foram quase todas as torcidas, mas foram as torcidas de quem? As torcidas de... Tirando a torcida da Fernanda e da Pitel, que eu acho que tem um pouco mais de expressão, foi a torcida de Michel, porque eu acho que é quem? O marido e os alunos dele. A torcida da Giovana, que não tem mais, né? Porque tinha as sapatins que torciam pra ela por causa da fanfic, de que ela era lésbica, mas ela não é, ficou com o Davi. Ela perdeu a torcida dela, então, sei lá, a mãe dela também. E a torcida da Yasmin, que não tem. A galera que segue a Yasmin não segue ela pra torcer pelo BBB, sabe? Segue ela porque gosta do conteúdo que ela faz em redes sociais, porque ela é famosa. Porque ela gosta de curtir as fotos dela, porque ela é bonita. Então, assim, não são torcidas que a gente pensa assim, nossa, essas pessoas vão se dedicar. E aí que pego isso. A palavra mutirão tem um peso. Então, eu acho que foi o momento de dedicação de pessoas que não têm torcida, então não tem como ter dedicação. E esse número de gente que não vota é muito pouco. Essa pessoa que não vota, ela vai dar o voto único dela, ela não vai se dedicar. Agora, a torcida do Davi, diante da possibilidade de vencer um paredão contra um mutirão, ela se dedicou muito mais. Então, a galera foi lá, impulsionou e vai falar assim... muito com o bebê da Juliette, né? Vamos mostrar a força da torcida do Davi. E de um lado, gente, sinceramente, sabe? Quem tem torcida ali? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu até imaginei que poderia ter uma dedicação... Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que talvez pudesse ter uma dedicação ali da torcida da Vanessa Camargo. Que eu falo porque a eliminação da Vanessa, a expulsão, foi uma coisa problemática para os fãs. Que surgiu aquele debate, foi ou não motivo de expulsão? Rolou ou não agressão? Eu até imaginei que a Vanessa, por ser uma pessoa tão famosa, que talvez os fãs dela, a base dela, pudesse votar, se unir para poder tentar prejudicar o Davi, vamos dizer assim, nesse processo. Mas, pelo jeito, também nem isso, né? Mesmo ela não tendo chamado a torcida para poder, vamos eliminar o Davi, mas parece que mesmo assim os fãs dela se absteram, né? Tipo, nas urnas eles não foram votar. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Eu não esperava muito, assim, que os fãs dela fossem se mobilizar, porque eu acho, assim, até a ida dela pro BBB mostra que talvez a fanbase não tá muito forte, assim, né? Então, hoje eu tô muito ácida, desculpa, gente. Mas eu acho que talvez eles também estivessem mais preocupados com o posicionamento dela, com a situação dela. Eu, se fosse fã de alguém e a pessoa fosse eliminada, eu acho que eu ia ficar mais preocupada com o estado da pessoa que foi eliminada, do que da pessoa que eu sou fã, no caso, né, que foi expulsa, do que em eliminar quem expulsou, porque, querendo ou não, gente, agressão no BBB é expulsão, sabe? Independente se pegou forte, se pegou leve, é agressão. Encostou de um jeito mais forte, a gente já teve outras agressões aí que também geraram discussão, mas é regra do jogo, sabe? Sim. Não tem o que discutir. E ele, o ponto, eu até conversaram também com a Milena já aqui na redação. Gente, o Davi jogou com a regra do jogo. Ele pegou bonitinho um contrato, colocou debaixo do braço, entrou lá e tô assim, gente.
Só faltou ele abrir o contrato e falar assim, no parágrafo tal, linha tal, tá escrito isso. Exato, assim, agressão é agressão, independente se foi forte ou se foi fraco. E eu acho que, dado o contexto do que estava acontecendo na semana, eles estavam vindo de uma briga, tava um clima estranho, ela ficar ali brincando, uma criancice, né, ali na frente da cama dele, eu acho que é todo um contexto que é inegável você virar e falar, isso daqui não foi por querer, sabe, assim, agressão é agressão, e mesmo que não fosse por querer, mesmo que fosse sem querer, ele foi esperto, ele usou a regra do jogo a favor dele, e aí tá a prova, né, de que, mais uma vez que ele falou, né, ganha a liderança, me bota no paredão, botaram ele no paredão e ele voltou. Então, assim, ele é esperto, ele é inteligente, e eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas não esperam de uma pessoa como Davi, assim, que é um rapaz jovem, né, e que falou que nunca tinha visto, não tinha acompanhado o programa, não tinha redes sociais. Acho que as pessoas subestimam a inteligência dele nesse quesito de ser astuto, de ter leitura de jogo, talvez porque ele seja novo, porque ele não tenha tanto contato assim com as redes, mas eu acho que agora, assim, vendo um pouco depois do paredão de ontem, o que aconteceu ali na casa, né, as pessoas estão começando a entender um pouco mais que justamente a questão da gaveta, né? Que a gaveta que eles estão colocando ele lá dentro. Eu não sei, a sensação que eu tive após o discurso do Tadeu falando da gaveta, que o povo lá abria os armários, começaram a esvaziar todas as gavetas, fazendo o que eu guardei nessas gavetas? Exatamente. Então, assim, loucos tentando entender o que o Tadeu de fato quis dizer. Essa foi a minha sensação, porque eu vejo também que o povo que tá ali dentro da casa, que segue no jogo, tem muita dificuldade de entender os sinais e as dicas que acontecem ali dentro. Eu acho que fica muita coisa tão clara, tanta coisa muito óbvia, que pelo menos para mim parece tão óbvio, que eu fico tentando imaginar como que eles conseguem ir tão longe com a imaginação. Roteiristas de filmes, de séries, não sei. E eu vejo mais, por isso que eu tenho uma afinidade muito grande com a Pitel e com a Fernanda, por ver que elas conseguem ter uma leitura muitas vezes clara do que está acontecendo. Só que as pessoas não dão bola, ou porque às vezes elas ficam muito juntas no universo delas ali, que não compartilham com ninguém. Estão abraçadas com a cama, né? Fica difícil. Eu tive que concordar com o Michel de novo, né? Poucas vezes concordei com o Michel, mas enfim. Tive que concordar no momento que ele estava saindo da casa, que ele falou com a Fernanda para não ficar tanto no quarto. Porque a sensatez delas, a leitura que elas fazem do jogo, é o que de fato está acontecendo. Elas falando, por exemplo, do Davi, que eles estão colocando o Davi de um jeito que para eles está errado, mas que por fora o público está vendo de uma outra maneira, e é isso. Mas está vendo de uma outra maneira porque eles não conseguiram também entender a gravidade do que aconteceu com o Davi nessa primeira parte do programa, né, nos primeiros 50 dias especificamente, que foi muito baseado em agressões verbais, muitas delas gratuitas, com racismo, e isso não é desmerecendo também as falas preconceituosas do Davi também. Só que as pessoas abraçaram o Davi e vão continuar abraçando porque se identificou com esse papel que ele foi colocado e hoje ele resolveu assumir. Essa é a sensação que eu tenho, que o Davi resolveu assumir esse posto de vítima, de rejeitado pelos participantes e tá sabendo jogar. É, justamente isso. Ele é esperto. Ele leu, ele fez essa leitura do jogo e agora ele sabe que ele pode usar isso a favor dele. Eu, por exemplo, né, que sou Team Davi, eu me identifiquei com ele justamente por causa disso. Porque primeiro que ele vem um rapaz de origem humilde, que é motorista de aplicativo. Isso, pra mim, a pessoa ela já ganha muitos pontinhos ali no início do programa. Eu concordo quando algumas pessoas falam que o Davi, ele é difícil de lidar. Eu não sei se eu conviveria 3 dias com ele sem... Eu não conviveria. Sem brigar com ele, assim, mas pro jogo ele é ótimo. A gente não quer, pelo menos eu não quero ver BBB para as pessoas ficarem fazendo ciranda no jardim. Eu quero BBB 22, gente. Exato. Thiago Abravanel e a gente deixa lá, né? Exato. A gente não vai errar e errou. A gente faz igual o Boninho, finge que nunca existiu. Eu quero ver as pessoas jogando. Então, assim, eu acho que
é muito difícil, embora as torcidas tenham tentado, tem algumas pessoas que já estão enjoando um pouco do Davi, vamos colocar assim, que ficam falando, ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo, que não querem mais tanto, que torciam para ele, talvez não torçam mais, mesmo que tenha algumas pessoas que estão largando a mão, vamos colocar assim, ele cresceu demais, justamente porque as pessoas lá dentro da casa deram um prêmio na mão dele, de certa forma, assim, pelo menos no top 3 ele vai ficar, porque parece que as pessoas nunca assistiram um reality show nenhum na vida delas. Porque elas ficaram durante 50 dias indo lá e xingando e fazendo todo tipo de coisa com o Davi. E eles realmente não acharam que essa narrativa do perseguido, da vítima, não ia entregar o prêmio na mão dele. Parece que são pessoas que nunca assistiram um BBB na vida. Então, assim, eu acho que o Davi, ele é muito esperto, e agora que, antes ele tava jogando mais com o coração, vamos colocar assim. Agora que ele tá entendendo as coisas, ele tá jogando mais com a razão, que foi o que aconteceu com a expulsão da Vanessa. Não sei se talvez no início do programa ele teria feito isso. Mas como ele foi lendo, tendo essa leitura de jogo que, talvez eu esteja fazendo a leitura correta e as pessoas estejam erradas. Ele colocou essa carta dele na mesa, né? De assim, Vanessa me agrediu, quero que alguma coisa aconteça aqui. Mas eu quero saber de vocês, então, em relação a isso, a essa dinâmica, esse protagonismo que o Davi voltou a assumir nesses últimos dias. Você acha, Jéssica, que ele pode ser considerado o grande jogador dessa temporada, diante do que ele tem feito da casa e da importância dele pro jogo? Quem já sabe que ele é um protagonista. A gente não pode falar que, não é, que não sei o quê. Gente, não adianta a gente negar isso. Tudo tá girando em torno dele. O mundo gira, mas tá lá o Davi no meio. Você acha, então, que a gente pode considerar ele o grande jogador dessa temporada? Na verdade, eu acho que o protagonista é o Michel e a diretora é a Giovanna. Tô brincando. Eu acho assim, ele é o protagonista e eu acho que ele é o campeão já. Não tem como. Eu acho muito difícil que alguém tire o prêmio dele. Eu acho muito difícil que algum erro que ele cometa tire o favoritismo que a torcida tem por ele. E porque ele sabe jogar. Eu vou fazer uma analogia com o futebol aqui, e quem gosta eu acho que vai entender. Ele é o típico jogador argentino, assim, joga com um negócio debaixo da mão, com as regras debaixo do braço, assim, fica incomodando, fica tentando criar confusão pra ter jogador expulso num jogo de futebol. O jogador argentino é muito chato. Ele entra pra causar confusão, pra causar treta, pra ficar incomodando. E é isso, ele entendeu que se ele continuar provocando, se ele continuar agindo do jeito que ele tá agindo, o enredo sempre vai ser dele. Nenhuma outra briga, toda briga acaba envolvendo ele porque ele sabe se posicionar. E eu acho que não só sabe se posicionar, ele já entendeu que tudo que ele fizer, a casa vai ver de uma forma muito pior. Eu acho que se outras pessoas tivessem cometido os erros que o Davi cometeu, elas não teriam sido julgadas com o mesmo peso que o Davi é julgado. E ele já entendeu isso e ele está jogando, ele está sendo muito inteligente de jogar com isso para manter ele no enredo, para manter ele como protagonista. E ele está sendo extremamente inteligente. E aí uma coisa que eu até vi no Twitter e que eu concordei muito, a galera falando assim, nossa, como que ele se mantém tão frio, né, diante da galera se descontrolando. Aí eu vi uma pessoa falando assim, gente, vocês acham que ele não vai aguentar uma Yasmin? Ele é motorista Uber, ele pega 20 Yasmin por dia aí. E olha lá. Dirigindo. Yasmin, Vanessa, Rodriguinho. Pois é. Outras pessoas também, né? Você conversa com qualquer motorista e eles falam, né, do sofrimento da galera que chega achando que o carro é delas, que elas mandam em tudo, principalmente na época da polêmica do calor, né, do ar-condicionado, assim, rolou muito essa reclamação. Então eu acho assim, ele sabe lidar, ele lidar com o público o tempo inteiro, então, e ele tem que lidar com gente chata o tempo inteiro. Então eu acho que aquilo ali é fichinha pra ele. Mas ele é frio, viu, porque eu não sei se eu daria conta, naquela confusão que deu pós-Sincerão ali, a Leija, a Yasmin, tem muitas opiniões controversas sobre aquela treta ali que aconteceu, mas enfim, depois ele lá, assim, claro que ele provoca, porque ele não é besta, ele provoca mesmo, mas a frieza dele de sentar e falar pra Leija ali, suas amigas, vou abrir um buraco. Gente, aquilo foi, assim, um momento, eu acho um momento que vai marcar, assim, né, de referência enquanto você falar de plantas, né, mas você acha, assim, que
Ele é um grande jogador dessa temporada? A gente já sabe que ele é o protagonista, igual a Jéssica falou. Você acha que ele é um grande jogador? Sim, eu acho que o Davi é um grande jogador e eu me arriscaria a dizer que ele é um dos grandes jogadores, assim, de todas as edições do BBB, porque ele sabe ler o jogo. É o que eu falei, eu acho que talvez ele iniciou sem conseguir fazer a leitura do jogo, mas com o tempo ele foi começando a entender, justamente, né, que a gente estava conversando sobre a questão da treta, assim, ele vê uma confusão, ele se coloca. E eu acho que isso é ser um bom jogador. Porque quando você tá num reality show como o BBB, você precisa aparecer. A ideia do reality show é você estar em foco. E ele sabe que se ele arrumar uma treta, se ele se enfiar numa treta, ele vai aparecer e, consequentemente, as pessoas continuam falando dele, ele continua sendo o tema da casa e ele continua protagonizando. E ele fala isso em alguns momentos. Ele sabe que ele é, de certa forma, um protagonista, porque ele sabe que ele movimenta a casa. E isso, pra mim, é ser um bom jogador de BBB. É um jogador que não tem medo de se arriscar pra poder ganhar o prêmio e pra poder se colocar nas situações que acreditam que vão deixar ele mais próximo desse prêmio, assim. Eu acho que isso, pra mim, é ser um bom jogador e eu acho que o Davi, ele tem todas essas características. Eu concordo com você de ser memorável, porque sim, a forma como ele tem movimentado essa casa, e eu não sei até quando que começou ele de fato a entender o poder que ele tem dentro da casa. Porque no começo eu via realmente ele perseguido. Uma perseguição que não tinha uma justificativa, que tinha passado completamente dos limites, com todas as falas também que foram ditas contra ele. Eu vi que um elenco burro, é um elenco burro, vamos chamar assim mesmo, acho que não tem outra palavra, que ficou o tempo inteiro martelando as coisas, falando dele o tempo inteiro e começaram a dar destaque para ele. E eu não sei que momento que ele virou a chave, que ele conseguiu perceber de fato que se ele tivesse no centro de tudo, ele ia continuar, ele ia seguir adiante e ia ter grande chance de ganhar o coração, né, do público do sofá. Porque, na verdade, o Davi tá muito seguindo a expectativa, né, a realidade que acontece no meio do Big Brothers. O público do sofá, principalmente, que gosta desse tipo de participante, que se torna a vítima, a pessoa perseguida, a pessoa rejeitada. A gente vê pelos últimos programas, com exceção do 23, que eu sempre friso isso, mas a gente vê que 21 e 22 foi basicamente isso. Só que ele virou a chave e agora ele consegue entender que ele movimenta a casa e as pessoas estão entregando tudo o que ele quer. Quer porque, assim, ele solta umas palavrinhas, suas amigas plantas estão ali, te chama de inútil, lá a câmera filma ela. Só que em todo momento, se reparar, principalmente nessa treta, o Davi estava com os braços para trás. Uhum. Que se acontecesse qualquer coisa ali dentro, ele não poderia ser acusado de agressão. Eu não agredi, meus braços estavam para trás. Mas ele também instigava as pessoas de uma certa forma, como a Jéssica falou, fazendo comparação com o jogador argentino. Ele não deixava de instigar uma agressão. Ele é muito mais inteligente do que as pessoas ali dentro daquela casa imaginam que ele seja. E até passei a me questionar se de fato ele nunca ter assistido em outro Big Brother além do 23. Porque as outras pessoas que falaram, que já assistiram, não conseguiram perceber a burrice que estão fazendo. E isso me incomoda. E eu queria entrar lá na casa, sacudir algumas coisas. Gente, para com isso. Vocês nunca assistiram o programa. Vocês nunca viram nada de Big Brother antes de entrar. Não é possível isso. Juliette ficou famosa por causa dessa perseguição toda. Arthur Aguiar ganhou o Big Brother porque foi extremamente perseguido. E vocês estão dando o mesmo enredo para uma pessoa. E eu acho que se o Davi não tivesse tido essa coisa da perseguição desde o começo, ele provavelmente seria uma pessoa que teria uma trajetória, eu não digo completamente apagada, talvez uma planta, mas talvez ele tivesse sido eliminado do programa por não ter destaque na casa. Eu acho que ele estaria ali junto com a Pitel, assim. A Pitel, ela é muito inteligente, ela sabe ler o jogo. Eu acho que só que ela não é a favorita. Eu acho que ele seria um participante que se destaca porque movimenta a casa do jeito dele, mas não sei se ele teria pegado um atalho, assim, pro top 3, né? E você perguntou, né, em que momento ele percebeu
que talvez ele conseguisse movimentar o jogo. Quando ele fez uma sessão de terapia, né, gente? Ele conversou com a psicóloga, a terapia dele foi muito boa. Eu quero o número dessa psicóloga, tá? Nossa, tô precisando, inclusive. E aí, depois disso, você pode ver que ele voltou grandão. Eu sinto que ele sempre foi grandão, assim. Ele sempre nunca baixou a cabeça pra nenhum jogador ali dentro. Aquela briga dele com o Binho aquela vez, em outras brigas dentro da casa, ele nunca baixou a cabeça. Só que depois da sessão de terapia dele, ele voltou entendendo que ele é um grande jogador. Acho que se ele não tinha percebido essa ficha, não tinha caído pra ele ainda, acho que depois daquele momento em que ele quase desistiu, ele entendeu, não, pera, eu sou importante pra esse jogo. Então, assim, eu acho que... Eu concordo com você que talvez ele... Eu duvido, né, que talvez ele tenha só assistido a edição do último ano, porque, assim, com todo respeito aos participantes do último ano, eu não sei se a última edição deu tanta bagagem. Era o melhor exemplo assim, pra poder se jogar. Não, gente, eu prefiro esquecer que a última edição aconteceu, sinceramente. Foi péssimo. Acho. Estar aqui, eu acho que a gente até deve abrir um parênteses e agradecer o Davi, porque a gente tem tido tanto assunto, porque no BBB passado fazer esse programa foi muito difícil. A gente sentava aqui praticamente chorava antes, assim... Era minutos antes de gravar, a gente tá assim, o que a gente vai falar? Aí a gente chorava, né? Tocava Love by Grace, a gente chorava aqui e vinha... e paria um programa aqui do nada, porque não tinha o que falar. Porque era uma edição realmente apagada. E é por isso que eu me questiono, de fato. O Davi assistiu, foi a 23 só? Ele pode ter assistido outras edições, não só a 23. Ele pode ter se inspirado na Amanda, igual ele falou, que porque ela era uma médica, estava querendo dinheiro para poder pagar a faculdade dela. Isso eu entendo perfeitamente, é uma vontade dele cursar medicina e tal. Mas em questão de jogo, para ser uma pessoa que nunca acompanhou um Big Brother, desse fato sim eu questiono, duvido muito dessa fala do Davi, porque não faz... Pro jogador que está se mostrando ali dentro, ou ele é uma pessoa completamente assim... autodidata para as coisas, olhou assim, tem uma visão, um raio-x, que falou assim, gente, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que jogar dessa maneira, ou então realmente ele acompanhou outras edições ou deu uma pesquisada boa antes de entrar. Eu acho que pode ter acontecido isso, e talvez assim, se ele assistiu uma novela na vida dele, ele já sacou o perfil que o brasileiro gosta. Porque eu acho que o BBB aqui tem muito essa característica de novela, né? A gente gosta de identificar quem é o vilão, quem é o mocinho, de torcer pelo mocinho. Porque o mocinho tem toda aquela jornada, né? De sofrimento, e a gente fica esperando pela virada e pela vitória do mocinho. Então eu acho que quando a gente analisa a jornada do Davi, é mais ou menos isso. É o público torcendo pela virada. E a virada é o quê? Ele ganhando o programa e calando a boca de todo mundo, que humilhou ele constantemente, que o agrediu verbalmente constantemente e até que o agrediu fisicamente, como o caso da Vanessa, né? Então, assim, eu acho que tem muito essa coisa, assim. Se ele tivesse sacado isso, essa própria trajetória do herói, né, do mocinho, ele já sacou que é o programa também. Então, talvez nem precisa ter assistido tantos BBBs assim, não. Uma novelinha da Globo aí já deu. Mas pelo menos um outro Big Brother que tenha acontecido de fato alguma coisa, pra mim... Ele sabe quem é a Juliette. Tem jeito, não. Não, com certeza ele sabe quem é a Juliette, exato. Mas pode ser também que ele só seja uma pessoa realmente com uma visão muito inteligente do que tá acontecendo ao redor dele. E eu não duvido que ele possa ser também essa pessoa. Eu gosto de acreditar na ideia da novela da Globo, tá? Que ele sim assistiu algumas, ele pegou essa bagagem. Mas por tudo que ele conta na história dele, o Davi, ele é uma pessoa que ele já passou por muitas experiências marcantes, assim, para poder não falar sofridas, que também são, de certa forma, durante a vida dele. Eu acho que essas coisas vão deixando a pessoa calejada. E a pessoa, ela começa a ficar mais esperta com a vida. Ela começa a entender que talvez ela começa a ter uma visão da vida que talvez uma pessoa de 22 anos, eu acho que é 21 anos que ele é muito novo. Muito novo, né? De 21 anos, que não passou por nem metade das experiências dele, não ia conseguir perceber. Porque não estava ali na rua tendo que vender água no balde, tendo que pegar diversas pessoas mal educadas e que não têm um pingo de respeito no Uber. Acho que essas coisas vão tornando a pessoa mais cascuda, mais esperta, mais astuta, sabe?
Mais observadora. Faz sentido também. Mas aí volta uma pergunta que eu fiz aqui, que só a Jéssica respondeu. Então agora é a sua vez. Você acha então, Milena, que diante dessa situação toda que a gente está vendo, esse desenrolar do programa, que o prêmio está nas mãos do Davi, o público, na verdade a casa em si, com toda essa perseguição em cima dele, e alimentando cada vez mais o jogo dele, correspondendo ao que na verdade ele quer que a casa faça, você acha que eles estão colocando mais, que o Davi agora está mais literalmente com o prêmio nas mãos? Eu acho, assim, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou dar uma resposta um pouco diferente. Eu acho que ele está com o prêmio nas mãos, mas pode ser que tirem esse prêmio das mãos dele. Por quê? Eu acho que já não tem como mais a gente imaginar a possibilidade de uma final sem o Davi. Eu acho que isso só aconteceria, por exemplo, se ele fosse com duas participantes muito fortes, que eu coloco aqui talvez Isabelle e Beatriz, e acontecesse alguma coisa muito estranha no cosmos e ele saísse, assim. Mas eu acho que se não tiver uma configuração de paredão com uma pessoa muito forte, e a única pessoa que eu acho forte o suficiente para poder ir de embate com o Davi, na minha visão, é a Isabelle, se não tiver um paredão ele e a Isabelle, ele já tá com esse prêmio nas mãos. Só que eu também acho que pode chegar na final e as pessoas decidirem que o Davi não merece ser o grande vencedor. Porque eu vejo que a Isabelle, por mais que ela... Não gosto dela quanto jogadora, assim. Eu acho que ela, enquanto tudo que ela representa, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que, enquanto jogadora, ela não é uma boa jogadora. Ela ficou ali, vamos colocar, na sombra do Davi por boa parte do tempo. Agora ela saiu da sombra do Davi e a gente nem vê a Isabelle, porque ela não movimenta o jogo. Mas eu acho que a torcida dela é forte justamente por tudo que ela representa. E eu entendo isso, porque quando a gente pega o BBB da Juliette também... A Juliette, ela era uma boa jogadora, mas ela também era forte por tudo que ela representava. E eu acho que isso pode ter um peso muito grande na final. E isso pode ter um peso muito grande para decidir quem vai ser o grande vencedor. Então eu acho que, neste momento, ele está com os prêmios na mão, com o prêmio na mão, né? Mas isso não é garantia de que ele vai ser o grande vencedor, na minha visão. Uma boa análise. Boa análise. Apesar que eu discordo um pouco da sua visão, porque eu acho que do jeito que tá, até mesmo por conta da torcida que a gente vê aqui fora, que essa torcida, talvez os descendentes dos cactos, né, cactos, padaria e escambau A4 que vieram dos últimos anos. Eu sou da torcida do Davi, não me coloca no meio assim não, pelo amor de Deus. Eu fui um cacto, então eu tenho... Passageiros, né? Chamam de passageiros. Passageiros. Os fãs do Davi, a torcida são os passageiros. Pois é, eu vejo que tá uma coisa que tem beirado até uma coisa doentia, essa torcida, porque que a gente tem reparado, até já virou tema de conversa aqui na redação, é que a gente não pode falar mal do Davi, que a gente é apontado como racista. Falar mal, assim, a gente não pode criticar a postura dele. Não, isso aqui não foi legal. Ah, mas você tá falando isso porque você tá sendo racista. Eu já fui, né, no programa aqui, quando eu fui falar mal do Davi, falando que eu não sou fã do Davi, que eu não gosto do Davi, que eu acho uma pessoa chata, eu fui criticado por conta disso e fui chamado. Falei assim, você não gosta do Davi porque você é do mesmo time da Vanessa e da Yasmin. Então, assim, não é isso. Eu não sinto uma empatia por ele, assim, não acho ele uma pessoa que seja legal de poder conviver, mas diante da situação de quem tá ali na casa, eu daria o prêmio pra ele porque é a pessoa que tá sendo mais perseguida diante de tudo, e como eu disse, eu tô achando os participantes burros ali dentro. Burros, e talvez eu desse só pra Pitel ou pra Fernanda, mas mesmo assim, eu sei que elas não vão chegar na final. Então, das pessoas que eu sei que vai chegar na final, que podem chegar na final, a minha escolha vai ser o Davi. Mas ele não é uma pessoa que fala assim, gente, não sou fã, não vou seguir nas redes sociais, não vou ter interesse em saber o que ele vai fazer da vida, realmente não sinto essa vontade. Mas eu vejo que tá uma coisa tão doentia que se você... e um movimento muito grande. Se você fala qualquer coisa fora da Davi, você é atacado, você é xingado, porque não sei o que, de tudo quanto é coisa. E é apontado chamar de racista, principalmente.
Mas eu vejo que esse movimento tá tão grande, tem tanta gente envolvida, né? Esses passageiros estão um grupo tão grande que eu acho bem difícil que eles não se unam para que o prêmio realmente fique com o Davi. Eu acredito que pro Davi não ganhar esse programa, de verdade, só se ele for expulso. Eu também É a acho. minha visão. Mas eu não acho que ele vai ser expulso. E eu não tô desejando essa expulsão. Mas acho que para ele não ganhar nesse momento, eu sei que hoje ainda faltam o quê? A gente tá gravando esse programa, faltam 41 dias ainda de Big Brother, né? Para ele não ganhar só se ele for uma questão de expulsão. Eu concordo. Eu acho que é muito difícil. E, assim, eu vou aproveitar a carona e falar que você fala que a Isabelle representa muito, mas o Davi também representa muito para muita gente, sabe? Quando a gente abre o Twitter, a gente vê quantos motoristas estão do lado do Davi, o bairro dele lá, Cajazeiras, colocou um telão, então ele representa muita gente também. E aí é nisso de representar e de ter essa força que eu acho que aí eu concordo com o Renato, é que a torcida dele, ela beira uma coisa doentia. Porque, assim, é uma coisa que eu acho, que eu tenho até comentado aqui na redação, é que por que para você gostar de uma pessoa, ela não pode cometer erros? Há uma dificuldade muito grande de aceitar e de entender, é uma passada de pano muito grande para as coisas que o Davi já fez. De entender, cara, ele pode continuar sendo o seu preferido, mesmo que ele cometa erros. Eu gosto da Fernanda, gente. E Quantos ela é toda erros? errada. Ela é toda errada. E eu quando ela tem os destemperos dela, eu falo, nossa, foi realmente um destempero dela. Tá destemperada. Tá hein, destemperada. Eu Fernanda? adoro esse termo, gente. Esse termo é destempero. perfeito. Tipo assim, a minha briga favorita do Big Brother continua sendo a Fernanda. Não posso reproduzir aqui o que ela falou. Mas assim, pra mim continua sendo a melhor briga do BBB. Isso é um primor maravilhoso. Isso é a briga clássica de BBB, sabe? E ela foi extremamente, assim, ela foi subterrânea. E eu gosto. E eu admito que ela tem vários problemas, como todos nós temos vários problemas. Então eu acho que talvez nem é o Davi que me incomode tanto, mas é o fandom. Porque o fandom tem uma dificuldade absurda de aceitar que o Davi também pode errar. E aí é um perigo até, porque assim, é um perigo até pro pós dele, porque é um menino de 21 anos. Se o pós dele não é de acordo com o que a torcida espera que ele seja, a pressão que vão colocar nesse menino, porque não aceitam os erros dele, se ele erra aqui fora e a torcida não consegue passar o pano pra controlar, o que pode acontecer na cabeça desse menino, sabe? Eu acho que a torcida tem que, sei lá, colocar a mão. Eu sei que eles vão discordar de mim, vão falar que eu sou racista, porque eu não gosto do Davi, porque é isso que tem acontecido, né? Você vê um monte de tweet assim, quem não torce pro Davi é basicamente, se a gente não torce pro Davi, a gente é a Vanessa. A gente, a Vanessa E eu e a não, Yasmin. e eu não torço pra ele, mas eu aceito que ele ganhe o programa. Não aceito, assim, como se eu tivesse esse poder, né? Porque aqui ficou ruim. Mas eu acho que, assim, ele é merecedor pelo jogador que ele é, embora eu não torça pra ele, porque eu tenho simpatia pela Fernanda, eu gosto dela. Mas eu acho que ele é merecedor, sim, porque ele se joga, literalmente, né? Assim, ele se joga e joga ele. Mas eu acho preocupante isso, assim, dessa dificuldade, de quase uma viseira que você coloca, que a pessoa não pode cometer erros. Cara, o menino ele é humano, então todos cometemos erros e vamos admirar as pessoas apesar das imperfeições delas, sabe? Isso é muito bonito, por que a gente não pode fazer isso? Assim, eu queria só deixar bem claro aqui que, embora eu seja uma passageira, tá? Eu não faço parte desse grupo específico de pessoas que têm muito tempo para as redes sociais. Felizmente eu trabalho, na minha casa tem vasilha, eu tenho um cachorro para levar para passear. Então, assim, eu concordo que realmente, e eu acho que essa é a dificuldade de você lidar com a internet, assim, com reality shows na internet. As pessoas, elas tomam uma única verdade e só pode existir isso, assim. Embora eu goste muito do Davi, eu reconheço que algumas coisas... Ele é uma pessoa que, nem eu falei, eu gosto dele, mas eu não conviveria 3 dias com ele. Ele me lembra um pouco o meu irmão de 21 anos, inclusive, que também é um jovem negro com... não ter passado, né, pela metade do que o Davi passou, mas que também tem aí os seus percalços na vida. Então, acho que isso me faz gostar mais dele, assim, essa identificação que você falou. Só que você trouxe um ponto muito importante. E se ele não atender às expectativas do fandom mais...
assim, aguerrido, né? Que tá Aí precisando vai de um todo mundo cachorro pra levar pra soltar a passear. mão dele, né? Exato. Isso é, tipo assim, isso é preocupante, sabe? Porque eu acho que estão jogando muita expectativa numa pessoa, num menino, assim, em qualquer pessoa, independente se ele já tivesse 40 anos, sabe? É muito errado você fechar os olhos pros erros, porque a gente tá todo mundo errando, a gente tá todo mundo pra aprender. Tanto que quando ele foi chamado a atenção de muita coisa, ele ouviu e parou de repetir, sabe? Então, vamos louvar a isso, mas aí eu vejo uma passada de pano, tipo assim, ele não usou os termos certos, ele não usou a palavra certa, a gíria regional. Regionalismo, gente. Então, assim, Eu acho que a gente galera, precisa dar vamos- nome às coisas. Aconteceu. Da mesma forma, quando ele foi vítima de racismo, a gente deu nome. Sim, ele foi. Racismo, foi. E ele foi muito, principalmente pela Vanessa. E eu acho que, a gente, voltando só na questão, eu acho que isso pesa pra expulsão também, porque assim, até que tivesse aquela tamancada, muitas outras agressões da Bia. aconteceram com ele, sabe? Ele foi agredido de diversas formas até ele levar a tamancada. Então a gente não pode esquecer isso. Que eu tô rindo, que eu tô lembrando da Bia. Gente, a Bia é maravilhosa, assim. Eu também não sei se eu conseguiria conviver Não. 3 dias com ela, mas eu super daria um rolê num sítio com ela, assim. Ela bem... Num sítio não, porque é mais difícil de fugir, eu acho. Mas assim, sabe? Foram várias agressões que ele sofreu até ele ter levado a tamancada. Era uma faca desse tamanho. O assunto é sério, mas é porque eu lembrei do vídeo. O vídeo é muito bom. produzi. Mas eu tentei deixar o assunto um pouco mais leve com a piadinha, mas é isso, sabe? Ele é uma pessoa que vale. Eu entendo a torcida dele, eu entendo ele ter esse favoritismo, mas ao mesmo tempo o fandom me irrita por essa coisa. Eu sei que tá dentro, você deve ver muito isso também, né? Essa coisa de impedir, de tentar blindar o menino de erros. E eu tô chamando ele de menino porque ele é, né, gente? 21 anos. Eu acho que é isso que falta entender e respeitar essas coisas, sabe? De a gente entender os erros das pessoas. Ele não é uma pessoa perfeita. Ele não é uma pessoa perfeita, como eu não sou, você não é, ele não é, ninguém é. E colocar essa pessoa num pedestal é realmente muito arriscado, é muito delicado. É entender. Gente, você pode defender quem você quiser, mas saiba reconhecer também que essa pessoa não é perfeita e que ela vai errar. E talvez seja esse ponto, seja realmente o que tenha mais me incomodado em relação ao Davi. Talvez eu não vou falar ranço que eu tenho do Davi, não é que eu acho que não tenho ranço dele. Eu tenho preguiça dele, eu acho ele chato. Mas talvez a minha preguiça tenha vindo associada a esses fãs, aos passageiros mais, como eu falou, aguerridos, mais fanáticos. Porque de fato eu acho ele chato. Não conviver Eu tenho com ele. pensado isso, O porque desemprego tá grande, né? Porque às vezes eu tô assistindo ele e eu super rio, gente. Tipo assim, eu me divirto. Aí eu abro o Twitter e eu falo, não, pelo amor de Deus. Sabe? Eu acho que talvez até um ranço, não um ranço também, mas até uma preguiça causada pela torcida. Como, assim, claro que não dá pra comparar porque a Amanda não fez nada no programa, mas vamos comparar com a torcida do Juliette. Muita gente não gostava do Juliette também por causa dos cactos. Porque os cactos eram muito... Assim, eu torci por ela, né? Considero uma cacto, mas eu não brigava com ninguém que não gostava dela. Eu só falava, beleza, sabe? Eu tô torcendo pra ela e você tá torcendo pra quem? Você tá torcendo pro Gil? Beleza, parabéns. Eu não gostava da Juliette por causa dos cactos. E era exatamente a mesma coisa que agora eu, enquanto uma passageira... O jogo virou, não é Parece que o jogo mesmo? virou. Assim, mas é porque eu achava a torcida da Juliette muito destemperada. Que nem a torcida do Davi, muitas vezes, é extremamente destemperada. Por exemplo, eu lembro no BBB da Juliette que em diversas vezes durante o programa, ela teve algumas falas racistas. Ela teve algumas falas problemáticas. E aí a gente entrava no Twitter, que foi o que você falou, porque eu assisto muito BBB pelo Twitter, inclusive. A gente entrava no Twitter e tava a galera lá passando pano até pra 15ª geração dela e falando, não é racismo, não é racismo, não é racismo. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Davi. O povo falando, não é homofobia, não é homofobia, não é homofobia. E era. Homofobia. Exatamente, assim. Então eu acho que, enquanto uma pessoa LGBT, eu fiquei extremamente incomodada naquela época. Mas eu falei, ok, eu reconheço que... Porque eu faço essa comparação com meu irmão de 21 anos. Aí eu penso, o meu irmão provavelmente teria essa fala, e é extremamente problemática, mas o importante foi que as pessoas sentaram com ele e eu senti que ele entendeu. Ele Só ouviu, que né? ele errou, e é difícil as pessoas falarem, sim, ele errou.
Então, mas eu também acho que o Davi, ele não vai ser um participante, eu acredito que vai sair do BBB e vai virar influencer, vai viver de internet. Não é o perfil dele. Ele vai fazer o curso de medicina dele. É. Com ou sem a bolsa que a Vanessa ganhou lá na Ele não vai dinâmica, precisar da bolsa, não. ele vai, se ele não tiver a bolsa, ele vai pegar o dinheiro do prêmio e ele vai pagar a faculdade. Uhum. Eu não vejo ele como um perfil de uma pessoa que vai querer tentar ser ator, ele vai tentar ser cantor, que ele vai tentar, sabe, ser influenciador. As marcas vão tentar vender com ele, porque sim, campeão, tem muitos fãs e tal, mas ele não vai seguir muito por esse caminho. E também não tô agorando, não. Falo assim, porque ele não pode fazer isso. Mas é porque olhando pra cara dele, pelo que ele fala dele, que ele quer estudar, que ele quer ser médico. Então eu não vejo isso nele, sabe? Ele exercendo esse tipo de papel na pós-BBB. Então, acho que também é uma vontade, uma escolha que a gente tem que respeitar, se for essa a vontade dele. E eu espero muito que respeitem, assim. A única coisa que eu torço é que ele faça propaganda de Calabresa. Eu preciso. Maravilhoso. Mas eu acho que vai. Eu preciso que ele faça propaganda de será Calabresa. que o Lucas Buda vai fazer a propaganda do Juntaria Calabresa? os dois. Eu juntaria os dois. Pois é. Talvez eu tenha que chamar a Camila também. Eu ia falar. Ela já tá fazendo publi de joguinhos, tá? Não sei se vocês viram ontem, mas ela já está fazendo publi de joguinhos. Gente, vou até encerrar esse programa, porque senão eu vou ficar até amanhã falando dessa Já outra está. parte maravilhosa do programa que acontece aqui fora. Depois vocês olhem aí, vocês vão no negócio dela que ela tá fazendo. Foi alguma coisa de sem calabreso, né? Foi uma ação que ela fez com uma empresa aí de entrega de comida por delivery, que, se eu não me engano, era um cardápio que não tinha calabreso, para poder fazer esse paralelo que na casa dela talvez também não vai ter mais calabreso, né? Então... Cheirinho de separação. Alô, Cristina Rocha? Não, aqui é outro programa, né? Mas, meninas, foi ótimo o papo hoje, foi muito bom recebê-las aqui. Milena, volte mais vezes. Aí eu vou voltar, só me chamar. Me coloca pra eu poder vir aqui falar ali, ó, na final. Vou adorar vir comentar a final com vocês. Comemorar, né? Com certeza. Vou vir com o volante na mão, assim, ó, pra poder fazer o... Com o cenário, né? Ambientar. Segurança, De passageiro segurança. consciente. Exatamente. O celular apitando, né, de corrida. Exatamente, Muito bom. assim. Foi um prazer, gente. Muito obrigada por me receberem, por serem tão carinhosos com uma passageira. Eu sei que a minha turma não tá ajudando. Não, mas pode ficar sabe? tranquilo que nós não cancelamos A gente ninguém. não cancela ninguém. Quer dizer, depende. A Vanessa eu acho que merece um cancelamento. Não, eu tô paz e amor nesse ano. Eu não tô muito, não, porque eu acho... quando a pessoa é racista... Né, assim, não dá pra poder Cancelar, passar pano não. pra racismo. Passar pano não, mas também não vou cancelar, não. Não por enquanto. Nem precisa, né? Ela já fez um esforço. Ela já fez sozinha. Então, Jéssica, também agradeço novamente você por voltar aqui à nossa bancada. Eu que agradeço o convite de poder soltar todo o meu veneno aqui. Nem foi tanto hoje. Hoje eu acho que eu tava inspirada pela almofada do monstro. Do monstro, né? Faltou você ficar mostrando, assim. A almofadinha. Não, tá certo. Bem monstrinha hoje. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela conversa, pela companhia. E, pessoal, voltamos semana que vem com mais um É Tempo de BBB. Tchau.